Aqui a gente tá falando de um personagem pica, tá? Personagem pica. Que foi muito subaproveitado. Fechei minha gaveta. Foi muito subaproveitado. Entendeu? Mas que marcou muito. Pra quem acompanhava desde o Narutinho clássico. Mai Togai. Batendo de frente com Madara. Ai, ai, ai. Vambora. Reagindo ao Zé Renacho. O dia que o Gai quase acabou com o anime. Gai versus Madara. Naruto Shippuden. Vambora. O volume tá no talo. Partiu. Kamui! Força! Uma medida relativa, mas que no Naruto a gente sempre teve certeza de quem era o mais forte. O Naruto. Mas se a gente ignorar todos os personagens que são lourinho de laranja e todos os personagens que são introspectivos com olhinho colorido, a coisa já muda. E como Naruto e Sasuke, né, no caso. Ei! Zé Renacho tá emagrecendo, tá? Tá emagrecendo. Eu sigo ele no Instagram. Se eu não me engano, ele tinha falado que emagreceu uns 10 quilos já. Por aí. Tá perceptível. Daqui a pouco eu tenho que comprar uma coisa menor, hein? começa a surgir a galera do colã verde e corte de cabelo assadel, que era um sucesso quando eu era criança. Seguem imagens minhas enquanto criança. Estiloso pra caramba. Estiloso demais. Parece Agostinho Carrara. Mas estiloso demais. Posando com meu cabelo asa delta. Agora eu completamente fora de mim no meu aniversário de 8 anos, ostentando o famigerado. Mas eu não tô aqui hoje pra falar sobre o impacto do cabelo asa delta na sociedade e como... Eu fiz aniversário do Batman também quando era criança. Eu fiz. Eu tive o aniversário do Batman. Cara, mas eu fiz o aniversário do Batman. Meu aniversário mais recente agora. Aniversário mais recente agora. Eu fiz no Homem-Aranha. Depois de velho, eu fiz no Homem-Aranha. Dane-se. Como ele moldou o Naruto. Eu tô aqui pra falar sobre quem é o mais forte. O que entre o Cell e o Doton é o mais honrado. Mai Togai. E ele falou pra gente no primeiro episódio que ele apareceu: eu sou mais forte que o Kakashi. Isso já quer dizer que ele era mais forte do que uma boa galera que já tinha aparecido no desenho. Só que o Gai falou isso pra gente depois de jogar um catavento, aparecer em cima de uma tartaruga e fazer uma pose que a Lady Gaga só ia botar em alta lá em 2008. Enquanto isso, do outro lado a gente tem o Kakashi, com um olhinho maneiro, cabelinho branco, mascarazinha. Não tinha como a gente achar que um personagem maneiro desse era mais fraco que o Gai. Era de... E assim, Kakashi é maneiro demais. Porra! Maneiro demais. difícil acreditar nele, mas a culpa não é sua. Fica tranquilo, Ricardo. Fica tranquilo, Bruno. Vocês que viram o anime em 2002. De boa. A culpa disso é dessa coisa estrutural que a gente tem de achar que personagem maneiro é forte. Se fosse assim, o Yoga era o Cavaleiro de Bronze mais forte. Porque tu tem que ser muito maneiro pra continuar com o status de maneiro depois de fazer o Lago dos Cisnes pra poder soltar pó de gelo da mão. Mas os sinais estavam todos ali. Pega o discípulo do Gai, que deu uma surra no herdeiro do quarto e depois quase orgulhou o Tobirama. E só com o amor dele, ele fez a Sakura bater de cabeça no chão. O cara sozinho, sem tirar os pesos, derrotou o time 7 todo. E no time dele a gente ainda tem o gênio dos Hyuga e a menina que aos 15 anos de idade, sem doujutsu, sem ter parentesco com ET, sem ter tempo de tela, falou: eu vou selar uma Madara. Com isso explicado, em que ponto estávamos na guerra. Eu acho sensacional isso. A Tentem falando que vai selar uma data. Eu acho isso sensacional. O pessoal do Voice Maker, que eu pretendo trazer pra gente assistir aqui os episódios que eles redublaram de Naruto lá no Naruto Clássico. Cara, sensacional. Tentem querendo selar o Madara. Sensacional. Naruto e Sasuke foram fazer um meet and greet com Rikudo Senin e dessa vez não é uma esperta manobra minha pra evitar de falar a palavra morte e não prejudicar meu vídeo. Kakashi tava pronto pra ir fazer também, só que a gente sabe que Rikudo Senin não tem tempo pra todo mundo. Ele tem tempo pra atender os meninos dele. Agora, os Hyuga, quando o moleque morre virando um porta-lápis, aí não dá. Aí ele não pode. O Gai já fala uma frase poderosa antes de começar a luta, porque ele fala: vamos mostrar pra eles o poder da nossa juventude. Lia,
E tem. O cara sabe que no time dele ele tem a maior das kunoites. Ele sabe que ele tem a coragem encarnada. A Tenten já devia estar pronta pra enrolar aquele papel higiênico em volta do Madara e mandar ele de volta pro Doton. 7 palmos pra baixo da terra. Pior que eu acho que eu falo isso em outro momento, Laura. Putz, pior que eu acho que eu escrevi isso. Segue, se eu falar de novo, nem vão lembrar do início do vídeo mesmo? Ninguém lembra. As pessoas vão ver comendo, ninguém vai prestar atenção. Ainda bem A gente vai prestar atenção. que o Madara, dá um tempo que o Guy chegou, ele deixa todo mundo explicar pra ele como é que faz pra atingir ele, como é que funciona a luta, porque o Madara é um cara gente boa. O Madara é o nosso Goku Ninja, o cara só quer dar uma trocada sincera e comer um bagulhinho gostoso depois. Antes do Madara conseguir a tão sonhada trocada, a gente descobre que o quarto Hokage é ruim em Jutsu Sábio. Só que muito mais impressionante que descobrir que o quarto Hokage não sabe fazer alguma coisa é a forma como ele tá conversando, porque ele tá o tempo inteiro falando, sem nenhum dos braços e uma kunai na boca e não tem um problema de dicção. Isso aqui deve ter sido muito workshop com o Zoro, porque ele é um cara que tá muito acostumado a falar com a espada na boca. E aí sobrou pro Guy. Ele vai pra frente enquanto o Kazekage, o quarto Hokage e o futuro sexto Hokage ficam só olhando. Aí tu começa a entender por que o Pen invadiu Konoha quando o Guy tava ocupado dando uma volta em outro estado, pagando conta em lotérica, que o Guy tem cara de que paga conta em lotérica. Vai na lotérica, não posso ir na lotérica aqui do centro nunca, essa não é boa não, vou na outra, tudo igual, mas vai na outra. Aí, Da dia primeiro ele fica na fila do banco já? fica, com certeza fica. Ele pega extrato, ele vai no caixa eletrônico pra saber, porque ele não confia nesse negócio Com não. certeza ele faria Ele isso. não faz Pix, ele só faz TED. A luta nem começou, mas Eu tenho um amigo que ele abobina a tecnologia. Abomina? Abomina! Tecnologia. A dicção vai pro caralho, velho. Abomina. Detesta a tecnologia. Ele não tem Pix. Ele não tem tamanho 2025. Ele não tem Pix. que o Guy fala, eu vou mostrar pra vocês a besta verde de Konoha. E aí tem um corte de cena que é sacanagem da produção com o coitado do Guy, porque corta pro Gaara, pro Kakashi e pro Minato, meio que olhando com uma cara meio, ih, cara, não, hein, já deu ruim já, ih, começou mal o dia. Vacilo. Porque não foi nem alívio cômico, foi um olhar meio de julgamento por parte deles. Mas eles ainda vão se arrepender, porque o Guy abre o 7º portão e aí o Madara fica ofendidíssimo, porque ele abriu só o 7º portão. Ele manda um, você me insulta não trazendo vapor vermelho, só que antes dele completar vermelho, que em japonês é AK, não deu nem tempo dele completar AK, o Guy já tá na cara dele pra dar-lhe um socão na cara dele. E aí os derrotados, Minato, Kakashi e Gaara, estão lá de trás gritando, cuidado com a arbolinha, cuidado com o bastão, não deixa ele te acertar. Parece quando você tá jogando o jogo junto com os outros, aí todo mundo já perdeu, tá todo mundo caído, você tá jogando sozinho e tá todo mundo, aí não faz isso não, pô, corre pra lá, pega tal coisa. Irmão, se você soubesse, você não estava agora caído no chão enquanto eu estou jogando. É impressionante que é só o boneco tá lá caído, que aí de repente todo mundo vira coach de jogo. Pra sorte do Guy, ele tem o mesmo tipo de raciocínio que eu, e ele ignora tudo que eles estão falando, porque se você tá caído, se você não tá lutando, é porque todos os seus argumentos estão invalidados. Fora que também o Minato fala isso enquanto o Guy tá todo vermelho, sem pupila e de cabeça pra baixo. Ele não tá numa situação de ficar pensando, pô, é melhor não ser atingido pelas bolinhas. A Toei também tá usando de artifícios pra poder facilitar a criação de cenário pra jogo de luta, porque ela coloca um cenário que é tipo verde meio preto no chão e o céu é preto. Mais genérico que isso, impossível. Isso aqui é bom também, porque como o Guy tá caminhando pra usar os golpes definitivos dele, a Bandai ia precisar de cenário pra botar em especial de jogo. Então isso aqui já bate certinho com o que tá no brief. É só recriar 1 pra 1 e pronto, tá feito o especial do Guy. O Kishimoto, ele sabe agradar quem tem que ser agradado. O Gaara fala, esses movimentos, eles não são humanos, pra falar do que o Guy tá fazendo. Isso aí é estresse pós-traumático, porque o Guy tá se mexendo igual o Lee, e aí automaticamente vem na cabeça do Gaara a mão e o pé do Lee. Foi tudo que ele viu naquela luta. Fora também que quem é ele pra falar, porque a biju dele se comporta igual aquele pica-pau do desenho antigo que parece que foi feito no 5º Círculo do Inferno. O Guy faz o selo de mão mais maneiro de todo o anime, também o mais difícil de fazer, porque isso aqui é nível selo de expansão de domínio do Jujutsu Kaisen. Ele grita que é o tigre do entardecer, e aí a tela fica toda branca, sobe um monte de fumaça, e quando a cena volta,
volta, pô, mó vergonha. Porque tá muito longe a câmera. O cara do áudio não tava perto o suficiente pra pegar o som direito. Aí ficou muito triste. É só um... O Guy, depois de usar esse golpe, tá caído embaixo de algumas pedras. Não sei como ele se enfiou embaixo dessas pedras. E o Madara joga uma bolinha nele. Kakashi e Minato tentam fazer alguma coisa, mas quem salva o Guy é a outra besta de Konoha, Rock Lee. E aqui a gente tem o último momento de relevância do Rock Lee. Depois dessa cena aqui, acabou. Deve ter acabado essa gravação, deve ter tido festa pra comemorar que o personagem dele, a partir de agora, não faz mais nada de útil. A gravação deve ter até ficado pra outra diária depois. O Guy fala, é o fim da besta verde de Konoha. Só que calma, não é como se ele estivesse dizendo que ele vai conhecer Rikudo Sennin também. Ele tá só falando isso porque ele agora não é mais a besta verde. Ele agora é a besta vermelha. Tá tudo bem, mas aí o Kakashi fala, o oitavo portão? O portão da morte? E aí o Lee começa a chorar. Ou seja, o Guy provavelmente vai a Obito, que é Obito no Naruto. Gostou, lá? Gostei. Eu vi sua aprovação balançando a cabeça. Só pedi pra você falar só para as pessoas ouvirem que você gostou. Mas a gente ainda tem uma chance. Tá sendo uma montanha russa de emoções essas últimas frases. Eu gostei também, tá, Zé? Eu gostei também. Só pra avisar que eu gostei também. Porque o Guy fala, eu quero ver o seu show depois, Lee. Então tá tudo bem. Ele não vai rodar. E aí começa um flashback da infância dele com o pai dele. Tinha que ter. Se tiver o flashback, infelizmente não tem o que fazer. O Guy vai estar usando Doton. 7 palmos embaixo da terra no Jutsu. Aí, viu, pô? Longeão, pessoal, nem vai lembrar que eu falei antes. Depois de um episódio e meio de um flashback emocionante, a partir daqui todo mundo... Eu pensava que ele tava falando de outra coisa, pô. Eu não sabia que ele tava falando eu pensava que ele tava falando daquele negócio da Tentem. Eu realmente não lembrava que ele tinha falado isso. Droga! não gostava do Guy. Quem não gostava, passou a gostar. E quem não passou a gostar, está errado. O Guy começa a correr pra cima do Madara, abrindo o último portão, e ele começa a virar Super Saiyajin Deus. O Ki Vermelho já tá subindo, mas antes a gente tem um flashback do pai do Guy salvando ele, o Gema e um outro moleque lá que eu não lembro quem é, dos espadachins da Neva. O que mais chama a atenção nessa cena é que o Gema, desde criança, já tava mastigando aquele palito. O cheiro de boca mal escovada que esse palitinho deve ter. Fora que o Gema tem cara também de que tem aquele hálitozinho de quem bebe o cafezinho. Toma um cafezinho, aí vai fazer... O quê? Eu tenho bafo de cafezinho, Laura? Eu não falei nada. Você me olhou com cara de que eu tenho. Eu só te olhei. Nunca mais eu vi um café de tarde. Quando volta pro Guy, tá com cabelo vermelho, sobrancelha vermelha, pele vermelha e parado numa pose maneira. A Funko deve ter ficado doida nesse dia. Tava tudo extremamente maneiro, até o Madara cortar o clima falando: esse teu chakra vermelho aí que tá saindo, isso aí tá dessa cor porque é teu sangue, né? Aí ficou meio nojento, porque o cara tá evaporando sangue em forma de chakra. Não dá pra ver, mas o Madara ele devia estar com um molesquinezinho na mão, porque ele de uma hora pra outra começou a fazer poesia. Nem lembro qual é. A cor igual das flores da primavera mortas. Quê? A cor igual das flores de primavera mortas. Ah, tá, eu li errado. O Madara tem uma cara de que chega no Ichiraku, aí tira um molesquinezinho dele de dentro da pochete transversal dele e começa a tentar fazer poesia pra chegar nas Kunoichi. Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações, e aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, se inscreve lá, gente. Com um amigo de um se amigo inscreve meu, aqui também, junto com a Laura. Então se você se inscreve gosta aqui também, onde tá a gente você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então, deixa like, tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo. Durante o almoço, eu vou interromper. Então beijo, comentários. Tchau. Beijo, Zé. Mas o Guy já começa a dar uma surra no Madara aqui, porque ele fala coisas muito mais bonitas e muito mais interessantes do que essa poesiazinha de botequim do Madara. Porque o Guy fala: essas flores mortas servem de adubo para novas flores verdes. É o pico da juventude, quando ela queima no mais lindo carmesim. Chamou vermelho ou rosa de carmesim? De cabeça? Tu sabe que o cara tá em outro patamar. E o Kakashi lá, olhando com o Sharingan pra ver se consegue copiar o domínio das palavras do Guy. O Guy pula pra cima do Madara e manda: elefante do anoitecer. E aí o episódio acaba. Kishimoto toda semana sempre acaba num cliff. Pra quê? Num cliffhanger? Aí como desgraça. E aí tu sabe, né? Que anime semanal tem que manter o pessoal agoniado, desesperado por mais. E é por isso
Graça pouca, é bobagem também. Começa aquele encerramento tristíssimo do Naruto criança chorando na frente do Ishiraku, subnutrido, porque quem deveria estar alimentando ele não alimenta, e ele ficando feliz porque ganhou um prato de macarrão. Na nossa sorte, o outro episódio Terceiro já Hokage. começa com o Gai dando uma surra do Madara, porque ele usa o primeiro passo e dá um golpe no Madara que faz ele voltar de onde ele veio. O Gai ia dar o segundo passo, mas aí um dos ossos dele trinca e ele para no meio do caminho. Isso aqui já era um presságio de que daqui a pouco o Gai não vai estar mais dando passo nenhum. Aí o Lee manda um. Dizem que o elefante do anoitecer é um golpe contínuo. Dizem quem? Quem dizem? Quem são essas pessoas que estão andando por Konoha e falando aí, você sabia que o elefante do anoitecer é um golpe contínuo cuja velocidade varia de 1 a 5? Os caras não conseguem saber que o Naruto é filho do quarto Hokage e mas vão ficar parados na banca da vila conversando sobre a execução e a precisão de um golpe que pra eles conhecerem alguém tem que ter liberado os 8 portões. O lance aqui é que o Lee quis parecer esperto. Ele quis mandar um... mas ele parou no meio, tecnicamente. O elefante do anoitecer é um golpe onde blá 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 blá. O Madara tá caído no chão e se isso aqui fosse Cavaleiro do Zodíaco, já tinha acabado a luta, porque quando ele levanta, um chifrinho da cabeça dele cai. Geral já tava. Ele conseguiu! Acabou! Acabou o Madara! Só que aí o Madara sai voando do meio da fumaça com um chifrinho a menos. Ou seja, entramos na fase 2 da luta. E como o Kakashi é sonso, né? Porque há um segundo atrás ele tava, ele conseguiu! Acabou! Aí foi o Madara surgir e ele falou, eu sabia que ele não tinha conseguido. Foi fácil demais. O Gaara, que devia estar vendo a luta de olho fechado, Engraçado. pergunta, o que o Gai fez? E o Kakashi, que tá numa situação também todo cortado, meio cego de um olho, cansado, tá sem paciência, estressado, fala, você lembra o que o Lee fez em você no exame Chunin? Então foi a mesma coisa, só que mais forte e mais rápido. E o Lee tá lá, parado, com aquela aura verde com os portões abertos, pra assistir a luta. Irmão, desliga esse negócio. O Gai aprende a fazer o Skywalk do Sanji do One Piece e vai pra cima do Madara chutando o ar. Enquanto o Gai tá lutando, Lee, quarto Hokage, o futuro sexto, e o Kazekage estão parados olhando. Todos estão olhando bem, menos o Kakashi, que já mandou a real e falou, olha só, já tô ficando cego de um olho, hein? Não pede nada pra mim, não. E olha, é uma má vontade, porque o Minato tá sem os 2 braços, revivido, fazendo hora extra no plano material e pergunta, Kakashi, você pode ajudar? Pô, vai dar não, cara, já tô com estigmatismo em um olho já. Aí o Minato, não, beleza, a gente te leva lá perto. Gaara, você pode levar o Kakashi até mais perto pra ele conseguir ver e usar o Mangekyo dele? Aí o Gaara, pô, cara, assim, até dá, né? Dá. Mas é que... Pô, que minha areia não é tão rápida, né? Aí eu não vou conseguir esquivar. Aí não sei, né? Pô, ninguém quer ajudar. Aí o Minato é obrigado a mandar. Olha só, eu vou dar uma kunai minha pro Kakashi e a gente dá um jeito lá. Pode ser? E o Lee, que é o único que veste o colã da empresa, já abre os portões de novo. E quando mostra o Gai, Brabo. ele tá girando em volta do Madara igual o Papaléguas. Então eu imagino que vai ver algum jutsu que vai usar esses giros que ele tá dando. Ele não usa. Ele só pula na frente do Madara e dá um soco com ar nele. E aí ele vai circulando o Madara e dando outros socos com ar pra Brabo. prender ele no meio do vento. O Madara fica perdidinho, aí joga as bolinhas dele no Gai, só que o Lee joga a kunai do Minato antes, o Minato aparece na frente das bolinhas, toma as bolinhas, se teleporta de volta. Aí os preguiçosos, Kakashi e Gaara, resolvem fazer alguma coisa e vão voando numa areinha, chegam lá perto pro Kakashi poder olhar de perto e usar o Kamui. O Kamui do Kakashi faz subir um pedaço da barreira do Madara, e aí o Gai já entra dando um soco na coluna dele, direto na lombar, que ele sabe que dói, porque o Madara passou muito tempo sentado. E aí quando você tá muito tempo sentado e bate na tua lombar, dói. E também Dói. pra começar Dói. essa carreira Eu tô dele, com que ele dor vai nesse ter que ter uma lado carreira nova depois disso aqui, de quiropraxista de Konoha. Ele arrebenta o Madara no chão, só que ele já levanta, porque ainda tem uns 200 episódios pra frente, e ele tem que bater ponto pro Kishimoto. Enquanto isso, a gente vê o Naruto falando com Deus e pensando que tá morto. E aí a gente tem o Rikudou Senin perguntando, o que te faz dispensar, meu filho, que tu estás desmorto? Assim, não sei, mas talvez seja porque a última coisa que o Naruto fez em vida foi morrer, porque, sei lá, tem alguém agora bombeando o coração dele com a mão e ele tá batendo um papo com Deus? Ah, deve ser bobeira. Mas como é que ele pensou nisso, né? O Rikudou explica todo o plot final do anime, já chama o Naruto de Ashura logo, depois fala que ele é a criança da profecia, entrega tudo. Ainda bem que o Naruto não tem mais 12 anos de idade, também, porque se ele escuta um adulto chamando ele de criança da profecia, ele ia falar, criança não, que eu sou adolescente da profecia. Enquanto o Gai tá lutando, Naruto e Sasuke estão lá ocupados no nosso lar, recebendo o poder de Deus. O Gai para na pose mais maneira pra atacar, e isso aqui eu posso dizer com certeza, porque eu já vi. Isso aqui virou um boneco. Rola um flashback rapidinho do Gai falando pro Kakashi quando era criança que ele um dia seria o mais forte. Quando volta pro presente... Parece umas espadas, né?
na parede. Não parece, não? Não parece aqui, ó. O cabo. Ó, cabo. Aqui, ó. Cabo, espada. Cabo, espada. Foi totalmente aleatório, desculpa. Continuando. O gás já tá com chakra em formato de dragão, a pele toda rachada com detalhes de fogo dentro. E isso aqui, Piticas, dá pra meter-lhe um boneco com um monte de LED por dentro. Me liga, Piticas. O Madara resolve que virou jurado do The Piticas não é sua blusa, não? Ih, Voice Ninja e fala que ele, Madara, determinou que o Guy é o mais forte. Mas isso aqui é assim de qualquer jeito? Ou é uma coisa um pouco mais organizada? Ou é só pegar e sair falando mesmo? Porque no Guinness tem que ter uma pessoa que vai anotar e dizer que sim, tu tem que desembolsar um dinheiro pra essa galera vir cadastrar teu recorde. Não é de qualquer jeito. Não acho que funcione assim. O Guy ignora, Não funciona. porque como a gente viu no flashback, ele já sabia desde criança que ele era o mais forte. Aí ele só grita, fluxo! Que parece frase que coach grita quando tá fazendo palestra em uma empresa chamada Fluxo. Ou coisa de crossfit. Nossa, outro dia a gente achou que tava tendo assalto aqui na rua e era crossfit. Uma vez a gente brincou de é assalto ou é crossfit? Que tava tendo gritaria aqui na rua. E aí a gente achou que nunca ia acontecer de verdade. A gente sabia que era crossfit outra vez. Mas dessa vez a gente ficou na dúvida. Aconteceu realmente. Aconteceu com um amigo de um amigo meu. Eu não duvido que gente que a gente conhece devia estar correndo aqui na rua gritando. Quando o Guy vai pra cima do Madara, o Madara fala: ele é rápido, que deve ter sido Só a frase que o paga pra Madara correr na mais rua. falou nessa luta. Só que o Guy não é só rápido, ele é tão rápido que ele tá distorcendo o espaço. Isso te faz pensar quão rápido o Madara pensou a frase: ele é rápido. Se o Guy se move distorcendo o espaço, o pensamento do Madara foi mais rápido do que uma pessoa que consegue fazer isso? E ele dá um Night Guy no Madara, que de todos os golpes de Naruto, nenhum foi mais genial do que Night Guy. Por isso que o Guy não usou essa técnica antes, porque ele tinha que guardar esse golpe pro momento certo. Tem também, né, toda a questão que o cara vai morrer pra dar uma voadora. Mas ainda assim, ele tinha que guardar esse nome. O Madara cospe um olho predileta todo e a gente vê que o Night Guy, ele também é um Fatality, caso role uma collab aí de Mortal Kombat com o Naruto, porque ele mostra aqueles X-Ray, igual no Mortal Kombat. Bate assim, e aí você vê a costela do Madara estourando e a perna do Guy estourando também. Mas isso aí da perna do Guy, pelo jeito que estourou, não sou médico não. Mas eu acho que uma Super Bonder e um mesinho de descanso resolve. Quando mostra, o Guy tá resolve. caído no chão todo tostado e o Madara tá sem metade do corpo, falando que quase morreu. Antes da frase terminar, metade do corpo do Madara já voltou e o Guy começa a se desfazer em cinzas. O maluco foi de ninja mais forte pra guimba de cigarro mais forte muito rápido. Ele joga uma bolinha no Guy pra poder ganhar a luta como se precisasse, que se bater um vento mais forte, o Guy vai embora, precisa nem cremar. Mas o Naruto chega fazendo uso Makokiku e chuta a bolinha de volta do Madara. E aí o Naruto, que agora é o que o mundo ninja já teve de mais perto de Jesus, chega perto do Guy, bota a mão nele e faz um milagre. Não deixa ele morrer, pra ele poder ser mais irrelevante que o Rock Lee no Boruto. Mas aí, por que o Guy não ganhou essa luta se ele é o mais forte? Óbvio que ele não ganhou. Ele chegou e usou um monte de ataque e em momento nenhum jogou um catavento. Eu sei que eu vi. que vídeo! Cadê? Eu quero deixar travado aqui, ó. Cadê? Chuta a bolinha de volta. Vai embora. Precisa nem cremar. Mas o Naruto chega fazendo uso Makokiku. Vou deixar nesse frame. Ele lançando aqui. Cara, que vídeo bom! Que vídeo bom! Porra, sabia que esse vídeo ia ser top. Tá bem que eu deixei pra assistir em live. Galera, não se esquece de se inscrever aqui no YouTube. Tô falando com vocês do YouTube agora, hein? Se inscreve, deixa like, comenta. Tá assistindo durante o almoço? Tá assistindo durante a tarde? Tá assistindo durante o jantar? Café da tarde? Lanchinho da madrugada? Deixa nos comentários aqui. Me contem. Valeu!